se rasgar, eu vi coxo andar, eu vi surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. a glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai, a glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Oh, Eu vi o mar se eu vi o céu se abrir, rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, Que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. glória se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por mim, ele sangrou por mim. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz, a glória do Pai. Que se manifestou na cruz, foi a glória do Pai. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei
pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, presente e fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, presente e fiel. É o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, presente e fiel. Graças e paz, amados irmãos, nosso dia do Senhor, momento da nossa escola dominical. Quero saudar a todos participantes da Igreja do Senhor, a todos os ouvintes, que haja um derramar da chuva de bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 22, aonde Deus ele vai ministrar assim na nossa vida. Assim diz o Senhor: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, não há remissão de pecados, não é? O texto que nós acabamos de ler, ele vai, é como se nós disséssemos, né, que sem a justiça de Deus não haverá a salvação, a remissão de pecados, queridos. Nessa manhã de domingo, quero iniciar compartilhando com todos vocês que nenhuma promessa do Evangelho é mais básica ou preciosa que o perdão de pecados. Quando nossos pecados se levantam contra nós, afundamos, queridos. Afundamos debaixo do peso, da convicção, conhecendo a certeza, né, do agir de Deus na nossa vida, conhecendo a justeza das acusações contra nós.
queremos saber que Deus terá misericórdia de nós e tirará a nossa culpa. Mas como um Deus, amado, justo, pode perdoar pecados? Ele não pode negar a si mesmo e, portanto, não pode permitir que o pecado fique sem punição. O pecado, queridos, implica um tipo terrível de dívida moral e espiritual. O pecado tem recusado a Deus o amor e a obediência que lhes são devidos como nosso Criador. Como resultado, amados, o pecador é devedor da justiça divina e precisa perecer sob a ira de Deus, a menos que sua dívida moral e espiritual seja completamente paga. Essa noção de pecado estava presente nos pensamentos de Cristo. Ele a inseriu em sua oração modelo como a quinta petição. Lá em Mateus 6,12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, ela já dizia que o coração do homem é pecador e clamava pelo perdão de Deus. Ele viu as pessoas que veio para salvar morrendo sob o peso da dívida que tinha incorrido por pecarem contra Deus. Ele veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos, diz Mateus 20, 28. Ou seja, para fazer satisfação, para pagar plenamente a dívida e desta forma para assegurar a libertação dos devedores ou o livramento da punição. O apóstolo Paulo desenvolve essas ideias de maneira convincente em Romanos capítulo 3, versos 24 e 25. Ele revela que todos pecaram e carecem da glória de Deus, verso 23. Mas acrescenta que os crentes foram justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, verso 24. Redenção significa libertação efetuada pelo pagamento de um resgate, queridos. Porém, o apóstolo Paulo não havia concluído, porque a morte de Cristo é um resgate para muitos, queridos. A Bíblia diz que muitos foram chamados e poucos escolhidos. É porque Deus propôs ou pré-ordenou seu Filho encarnado como propiciação, mediante a fé, diz o verso 25. A propiciação, queridos, é uma oferta pelo pecado que leva em conta não apenas a culpa do pecado, mas também a ira de Deus contra nós por causa de nossos pecados. A ira de Deus é a sua justiça despertada em movimento. A fúria da ira de Deus só pode ser saciada quando as exigências de sua justiça são satisfeitas ou pagas plenamente. Paulo declara que Deus providenciou tal satisfação ao enviar seu próprio Filho para morrer na cruz. Dessa maneira, Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificador daqueles que têm fé em Jesus. Verso 26. A misericórdia não precisa mais ser limitada pela justiça, nem a justiça precisa ser negada por causa da misericórdia. Quero convidar você, então, para nós fazer a leitura lá do Evangelho, da Epístola de Romanos, lá no capítulo 3, nesse versículo que nós acabamos de ler agora, queridos. No capítulo 3, a partir do verso 24, então ele vai falar assim ao nosso coração. Eu vou pegar no verso 21, que é o início do parágrafo, tá bom? Diz ali: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas,
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ou seja, ele é a propiciação, né, da nossa vida, ou a nossa expiação, através da doação da sua vida naquela cruz do Calvário, do derramamento do seu sangue, que nos limpa e nos purifica, e da sua ressurreição, que nos trouxe a vida. Ou seja, é a satisfação da justiça de Deus através de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, em outras palavras, Deus puniu o pecado em seu Filho amado Jesus Cristo, com a morte vergonhosa e amarga na cruz, como o pagamento de um resgate. A justiça de Cristo é aceita como satisfação pela dívida do pecador, absolvendo-o de toda culpa. Como propiciação, sua justiça cobre o nosso pecado e nos livra da ira de Deus e do seu juízo. Que coisa tremenda. A gente começa a meditar um pouco em toda essa palavra de Deus e começa então, através do próprio mover do Espírito Santo de Deus no nosso coração, ter uma dimensão, né, da amplitude, da grandiosidade, da imensidão do amor de Deus pelos seus eleitos. Um Deus que envia o seu Filho para fazer a obra da expiação, para apagar a ira do Senhor contra nós, para pagar uma dívida que não era do Filho, era nossa, para tirar de nós o peso da sua justiça e nos condenar à morte eternamente. Ele, por nos amar como Ele nos amou e nos ama, Ele então envia o Filho para quitar uma dívida impagável que era nossa. E Deus, Ele operou esta maravilha, queridos, essa maravilha, enviando seu Filho para quitar uma dívida que nos condenava à morte eterna, sem Deus na nossa vida, perecendo no inferno, onde haverá choro e ranger de dente. Então, a palavra de Deus nesta manhã na nossa vida, ela nos fala sobre a satisfação da justiça de Deus por Cristo Jesus, que veio como propiciação. Sua justiça cobre o nosso pecado e nos livra então da ira de Deus e do seu juízo. Só podemos receber e aplicar, irmãos, a nós mesmos essa justiça e satisfação mediante a fé em Jesus Cristo, ou em Cristo, operada pelo Espírito Santo em nossa vida. Ele é a nossa paz, diz Efésios 2:14. Vou estar lendo aqui para nós, querido. Efésios, capítulo 2, verso 14. Deixa eu folhear a Bíblia aqui e nós já chegaremos lá, tá bom? Efésios 2:14. Que Deus vai dizer assim a cada um de nós, porque Ele é a nossa paz, ou seja, Ele estabeleceu nossa paz com Deus, Ele colocou o muro da separação por terra, o véu foi rasgado e nos deu livre acesso ao nosso Deus, o Criador.
Diz então, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado o aparelho da separação que estava no meio, a inimizade. Acabou, não há mais inimizade da igreja com seu Senhor, do povo santo, escolhido, eleito, antes da fundação do mundo. Meu irmão e minha irmã, esta era a doutrina de Cristo e de seus apóstolos. E infelizmente gerações mais recentes têm se declarado, queridos, envergonhadas pelo que julgo ser uma teoria selvagem de expiação por sangue. O que mudou, porém, foi sua noção do pecado, como poderiam meras fragilidades e erros humanos incorrer na ira divina. Um Deus de amor não consideraria tal trivialidades. A partir desse ponto de vista, a morte de Cristo parece literalmente um excesso da parte de Deus em muitos corações. Cristo antecipou esse desenvolvimento instituindo o sacramento do batismo e da Santa Ceia, amados, para direcionar nossa fé ao seu sacrifício na cruz como a única base para a nossa salvação. O primeiro é um sinal de purificação de pecados pelo seu sangue. O segundo anuncia a morte de Cristo até que ele volte. O sacramento sela em nosso coração a promessa de redenção por meio de seu sangue e o perdão de nossos pecados. Meu irmão e minha irmã, a ira de Deus foi apagada com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele se doou. A Bíblia diz que nenhuma maldição ou nenhuma acusação, dependendo a tradução, há para quem está em Cristo Jesus. Deus não vai estar dando mais ouvidos, a qualquer acusação feita por mim ou por você. O preço da nossa dívida já foi pago. Vivamos para Deus. Os tempos são difíceis, querido. Cada dia que passa se aproxima mais da volta de Cristo e a igreja precisa estar servindo a Deus como adoradores que adoram em espírito e em verdade. Vamos valorizar cada vez mais esta palavra abençoada que Deus tem compartilhado a cada um de nós. Tudo isso que Deus tem falado, tudo isso que Deus tem ministrado ao meu e seu coração é por amor. Deus quer nos edificar e solidificar os nossos pés na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância em Deus e na sua verdade. E sendo assim, diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. Que o nosso nome literalmente esteja escrito no livro da vida. Que o nosso lugar na Nova Jerusalém já esteja pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que a nossa vida aqui na terra seja um exemplo a ser seguido. Meu irmão, minha irmã, não se deixe levar pelo seu próprio coração, nem pelos lábios de ninguém, mas viva intensamente esta verdade, para que no final de tudo você receba do teu Salvador a coroa da vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, toda honra e glória ser dada a Ti. Deus amado, abençoa a Tua igreja, Senhor, na face da terra, quebranta, ó Deus, seu coração e faça dela, Senhor, um instrumento em Tuas mãos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Seu Santo Espírito seja rica e abundante na tua vida, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Teus olhos santos, meu maior prazer
Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Meu maior prazer Estar contigo, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, emprestado aos teus pés, te adorar, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, vai comigo, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo.